Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo de bom. Hoje é segunda-feira de carnaval, todo mundo festa, todo mundo alegre. Mas eu resolvi, em respeito às pessoas que assistem ao meu vídeo, fazer costume, né? Segunda, quarta e sexta, deixar um vácuo. Eu preferi continuar hoje. Bom, eu quero agradecer às 25 pessoas que visualizaram meu vídeo, aos 558 inscritos, com muito carinho. A proposta continua, ultrapassarmos 1.000 inscritos até o final do ano. Conto com a sua colaboração, conto com a sua ajuda. Pois é, deixo aqui o meu e-mail, meu contato, caso queira entrar em contato com o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje é segunda-feira, de carnaval, ninguém está afim de notícias ruins, né? Notícias desagradáveis, mas não tem como a gente não falar, né? Eu vou falar de notícia ruim, mas eu quero aqui externar, ou não li ainda, que uma vitória extraordinária, né, do Hoje Nós Brasileiros. Devemos estar muito felizes porque ganhamos um Oscar do melhor filme estrangeiro. Isso é importante para a nossa cultura, para o nosso ego, para a nossa história. É fundamental que o Brasil conte, né, conquiste no mercado internacional, prêmios, né, internacionais que tragam valores, né? Por exemplo, eu torço muito para que um brasileiro ganhe o Prêmio Nobel da Economia, né, de literatura, né? Porque é difícil, por quê? Porque nós não temos uma educação muito boa. Isso quando você ganha um prêmio de literatura, porque você tem bons escritores, você investiu em escola, você investiu em educação. Não é o caso brasileiro. Lamentavelmente, o Brasil não investe em educação. Então, tá aí. E cinema também é educação. Então, a gente ganhou esse prêmio do Oscar de 2025. Parabéns à equipe. A história é uma história real, baseada numa história real, né, que foi a ditadura militar de 64, onde deixou muitas sequelas, muitas famílias sem parentes, sem pai, tudo, as pessoas foram torturadas. Até hoje guarda-se mágoas, revolta desse episódio, que a gente torce para que ele acabe, que a gente não lembre mais de 64, que a gente não viva mais um golpe de Estado como foi o de 64, que foi muito trágico, muito difícil. Tivemos iminentemente a acontecer de novo no dia 8 de janeiro. Todo o governo Bolsonaro foi trabalhado em cima de uma ruptura do sistema democrático, a desconstituição do poder judiciário, do poder legislativo, enfim, foi um governo voltado para a agressão e culminou com a revolta do dia 8 de janeiro de 2023. No entanto, eu quero afastar aqui essa questão da polêmica. Eu quero falar de outra coisa. Eu vejo com muita preocupação o governo do Lula. Eu não estou aqui, mas você quer falar só mal do Lula? Não, eu não estou falando mal de Lula. Eu estou muito preocupado. Porque o Lula teve 2 anos, né? Nós tivemos o desastre de Jair Bolsonaro. E aí nós tivemos Lula nesses 2 anos, ele apostou no gasto, no consumo, né, das famílias, no consumo do governo, e aumentando com isso a inflação e obrigatoriamente a taxa de juros. Não teve coragem de enfrentar, né, o verdadeiro caos, ou a verdadeira causa do que gera a inflação, que é medida corte de gastos, né? O governo aumenta o gasto, aumenta os juros. Aumenta o gasto, aumenta os juros. Por quê? Porque a economia crescendo pouco, como a nossa economia vem engateando desde os anos 80, que a economia brasileira não cresce, não me vem, porque cresceu esse ano, em 2024, parece que a divulgação vai ser na próxima sexta-feira, cresceremos em 3,5% e 3,4% ao ano. É um crescimento razoável? É, melhor do que não crescer nada. Mas já para 2025 já se prevê um crescimento talvez abaixo de 2% do PIB. É um crescimento pífio. E o que acontece? As indústrias, os produtores não colocam produtos no mercado e tem o quê? Um consumo exagerado e o que? Gera inflação. Muita procura, pouca oferta, aumento de preço, inflação. E também a questão do endividamento. Porque o endividamento interno, que os credores, né, do governo, que são os investidores que compram os títulos do governo, querem ganhar dinheiro. Então, para comprar o título, eles têm que ser bem remunerados. Então, é uma questão que o Lula não viu, né? O Lula não quis enxergar isso, não fez nada.
nesses 2 últimos anos de governo, que ele resta 2025 e 2026, eu acho muito difícil o Lula conseguir reverter esse quadro. Ele tomar medidas de corte de gastos, né, de redução das despesas do governo e, consequentemente, da diminuição da dívida, a dívida pública e, consequentemente, a baixa da taxa de juros. Não vejo essa possibilidade. Eu acho que o governo Lula vai ser um governo que ele vai levar nesse banho-maria esses 2 últimos anos. Desculpa o termo, mas ele tá aquela água que se põe na chaleira, né, para esquentar a água, né, do chamado banho-maria, né, esquentar no banho-maria. O governo Lula vai ser um governo de fingir que governa e fingir que somos governados, porque não vai como diz assim, da cartola não vai sair nenhum coelho. O governo Lula, porque a tendência dele, dessa reforma ministerial que ele está em trânsito, ainda que ele está fazendo, ele não demonstrou que quer realmente mudar, né? Quando ele leva o marqueteiro lá, o Sidônio Palmeira, e agora lá ele leva a Gleisi Hoffmann, ele se fecha. Ele fechou e disse: eu não quero saber, o PT é dono e acabou, eu não vou ouvir ninguém. A Gleisi Hoffmann, não estou aqui falando mal dela, já a critiquei muitas vezes, mas eu não quero entrar no mérito da pessoa da Gleisi Hoffmann, nem se ela é competente, se não é. O fato é que ela não vai ser uma pessoa que vai agregar, ela vai desagregar. E ela vai ali construir uma forma de retirar, né, a força do ministro Haddad, do ministro da Fazenda. Se o ministro da Fazenda implementar alguma coisa que vá conter gasto, vá fazer contingência fiscal, ela vai infernizar a vida do Haddad, provavelmente até substituir o Haddad por outra pessoa que atenda às vontades do PT de gastar, gastar e gastar. É política de governo, não tem... Agora, se isso ocorrer, é o desastre, né? A taxa de juros, porque a taxa de juros vai ter que aumentar, né? Porque a inflação, eu não vou aqui, a meta, parece que essa questão, a fórmula de calcular a inflação é desde 99, a chamada busca de meta. Você estabelece uma meta e o Banco Central, através daquela ideia, o Conselho Monetário Nacional define a meta e diz: olha, eu quero que a inflação de 2025 seja de 3%. E o Banco Central vai trabalhar em cima disso. Como é que o Banco Central trabalha disso? Trabalha tirando recursos do mercado, o dinheiro de circulação, aumentando o que? A taxa de juros. Por quê? Porque qual é a taxa de juros? Ele remunera a dívida pública, né? E chega a pessoa que vai, espera aí, mas eu não vou comprar, eu vou investir, vai para a poupança, sai do consumo, vai para a poupança. Isso, uma taxa de juros muito elevada, pode gerar o quê? Uma recessão, né? A economia já está fragilizada, nós não temos produção. O Brasil, erros, eu não vou criticar o agronegócio, não importa. Eles pegaram toda a carne e mandaram para o estrangeiro, pegaram todos os ovos e mandaram para os Estados Unidos, pegaram toda a soja e mandaram, e o mercado interno ficou desabastecido. Daí a inflação dos alimentos. Essa inflação que está tirando o sono do coitado, da pessoa que ganha pouco, né, que não tem como se sustentar. O rico não, o rico tem investimento, faz hedge, investe em dólar, aplica nos Estados Unidos, esse está tranquilo. Agora o pobre, que não tem como se defender, paga um imposto muito alto, que é a inflação lá no mercado. No final do mês ele vai com o mesmo salário que ele ganhou e não compra os mesmos alimentos. Então a alta da inflação é um imposto cruel, desumano, que cai em cima do trabalhador, né? Essa questão de baixar a inflação, gente, é muito complexa, mas ela tem várias. A inflação no Brasil, ela não pode apontar uma causa, né? É inflação de demanda, não é. Agora, a causa básica da inflação é o quê? A desconfiança dos investidores na dívida pública, na dívida interna, que a dívida interna cresce muito. Nós estamos com 76%, 77% do PIB comprometido com a dívida. Então, a nossa dívida interna ela é muito alta. E o governo gastando, quanto mais ele gasta, mais ele aumenta a dívida, porque ele tem que tomar dinheiro emprestado para pagar as despesas, né? E outra coisa, ele cria um vício, as pessoas deixam de produzir e vão viver de renda, né? A fábrica fecha,
deixa de gerar emprego, mas aquele dono daquela fábrica pega aquele dinheiro e investe no mercado. O rentismo, que é uma praga no Brasil, né? Isso preocupa. Então, não dá para apontar as causas, uma causa específica sobre a inflação. Agora, a principal é a desconfiança repito, a desconfiança do credor na dívida interna, que é muito alta. No desajuste fiscal. O governo não pode trabalhar, porque quando ele faz o orçamento, nós estamos entrando para o terceiro mês do ano, né? Hoje é 3, e o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado. Isso é muito ruim. O governo fica gastando um 12avos do que gastou em 2025 e 2024. Mas é fundamental a gente ter um orçamento. O orçamento, eles prevê o quê? Ele estima a receita, que estabelece a meta de quanto ele quer ficar em caixa em dezembro, né? Ele quer ter superávit ou quer ter um déficit? Um déficit de 1,5%, 2% do PIB. Aí vem as despesas. Nessas receitas, ele também tem que prever a quantidade que ele vai dar de anistia, de isenção, de imunidade. Então, veja bem, nós temos 600 bilhões de reais que o governo tem de arrecadar, mas ele não arrecada porque ele dá para empresário rico ganhar dinheiro, que é o subsídio à despesa tributária. Então, e a sociedade, ela não se preocupa em saber disso. Não quer saber disso. Mas é uma verdade, você é um país endividado como o nosso, país pobre como o Brasil, você dá, né, distribuir para rico 600 bilhões de reais por ano para ele gastar com o que ele quiser, ele ficar rico, ele comprar as mansões. Esse é o problema do Brasil. O Brasil é um país muito injusto. E outra coisa, essa questão do câmbio, nós temos que encontrar uma solução. Não podemos ter um dólar a R$6, 5,90, 6 ou passando de R$6. O dólar tem que voltar para um patamar adequado de 4,5, 5. Não pode passar disso. Já é muito alto um dólar a R$5. E tudo isso como é feito? Através de quê? De confiança do governo. Agora, a gente não enxerga no governo Lula essa vontade de ter um programa que realmente corte gasto, que valorize o real, que traga de volta para o eixo, vamos dizer assim, a economia brasileira. Porque o PT é um partido da gastança, um partido que gosta de gastar, ele gosta de mostrar que quer gastar, né? E a Gleisi Hoffmann lá não aponta, tudo bem, ela deve ser competente, se não fosse o Lula não escolhia, ela não vai agregar valores para a economia, ela vai fechar-se lá e vai, vamos dizer, ela seria, naquele livro da Revolução dos Bichos, né, ela seria aqueles cachorrões lá que ficou na porta, que não deixava que os outros animais chegassem para ver o que os porcos faziam lá naquele castelo. Então, a Gleisi Hoffmann vai ser aquela protetora de Lula, né? Ela vai chegar, ela vai bater e vai voltar. Vai chegar, vai bater, ela vai voltar. Não vai chegar a Lula, ela vai uma espécie de proteção de Lula. Mas é muito difícil o Lula, no atual, como ele está em baixa com a população, o índice de popularidade dele está caindo. Por quê? Cai, gente, pela inflação. Os preços, vocês não têm, as pessoas sabem o preço que está, os alimentos saíram de controle. Mas você só fala, não tem inflação em tudo, mas a dos alimentos é onde o povo vai comer. Você não pode um quilo de feijão a 12, 15, 20 reais, uma dúzia de ovos a 40 reais, não é dúzia, é mais um pouco, mas 40 reais, que são 30 ovos por 40 reais. Quer dizer, muito caro. O óleo de soja, azeite, tudo isso. Mas o pobre não pode comer azeite. Por que não? Mas vamos trabalhar que o pobre também tem o mesmo direito. Não é dar ao pobre o lixo. Não é. Nós já comemos o lixo. Nós temos o lixo de tudo. O lixo das frutas. A fruta que vem para a gente é o lixo. A tomate que vem é o lixo. A manga que vem para o brasileiro é o lixo. O café que vem para o Brasil é o lixo. E ainda vem caro. Falta política, né? Isso é o governo Lula perdeu. Ele perdeu essa capacidade de conversar com o povo, né? Eu vejo com muita tristeza que o PT, né, completa 40 anos, 45 anos, já é um senhor de idade, e perdeu-se. Ele era aquele partido da frente de fábrica, né, onde
botavam uma Kombi com um carro de som, faziam uma propaganda, um greve, e o Lula foi crescendo, crescendo, e chegou aonde é uma das maiores lideranças políticas. Mas o PT esqueceu das ruas, o PT se intelectualizou, o PT não quer mais saber do povo, o PT não vive mais no supermercado para ver a questão da inflação, o PT não vê a questão de segurança. Gente, é muito sério, a falta de segurança no nosso país afugenta qualquer pessoa, tira o ânimo de qualquer pessoa. Você vê em São Paulo, essa semana, não vou chamar, de repente ele nem ladrão era, porque até, um rapaz foi assaltar o carro do vice-governador, quer dizer, onde você, né, aí acabou, foi perseguido e morto, já é um erro, né? Porque não temos segurança, a gente precisa de uma política de segurança. Há quantos anos que o ministro Lewandowski está com essa questão de APEC da segurança, que tenta encontrar um local onde colocar, né, mais atribuição da Polícia Rodoviária Federal, que não vai resolver, né, porque a Polícia Federal já presta um grande serviço ao país. A Polícia Rodoviária Federal, confesso que não vejo muito, mas também nas rodovias ela deve prestar um grande serviço. Não precisa, o que falta é uma convenção com os estados, a anuência com os estados, que os estados não se comunicam, né? A questão da segurança pública é uma questão séria, o governo federal tem que intervir na segurança pública, e não foi visto, 2 anos do governo Lula, não foi visto uma atividade, uma atuação para melhorar a segurança pública, né? Porque a segurança pública ela não é só policial, não é só botar a polícia para matar, né? A segurança pública requer moradia, transporte, combate às drogas. Agora, o que se faz no Brasil? Não se faz nada disso. O combate às drogas é uma luta, é o chamado enxuga-gelo. Não vai a lugar nenhum, porque ele prende na ponta dos sistemas o entregador da droga. Não é ele que é o culpado pela distribuição. É pelo consumo. Tem que trazer consciência da sociedade para não consumir tanta droga. Não adianta a gente ficar perseguindo. É claro que o traficante de droga tem que ser perseguido, tem que ser preso, eu concordo. Agora, a sociedade está usando muita droga. Eu me lembro que eu fui ver maconha, eu nem vi direito, né? Eu fui ver maconha com 68 anos, eu vi uma vez maconha no Rio de Janeiro, lá para a década de 80, 80 e pouco, já com 20 e tantos anos, né? Mas hoje você vê uma cidade como Santa Cruz, Capibaribe, Taquaritinga do Norte, isso não existia, a questão de consumo de droga. Mas hoje em qualquer esquina do Nordeste aqui tem um vendedor de droga. Isso é muito triste. Agora, a culpa também não é só do vendedor, do traficante, é do usuário. As pessoas estão perdidas, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm religião. Mesmo tem alguns religiosos que cheiram. Não vamos colocar a culpa. Tem religiosos que cheiram, viu? Não vamos nessa onda, não. Que foi para o mundo evangélico, para o mundo católico e não é mais. Não, eles continuam na igreja e continuam cheirando e consumindo droga. Tá? Porque é uma praga, é uma doença social. Isso tudo requer o quê? Investimento em educação, em projetos de longo prazo, que eduquem a sociedade, que a gente não vê. A gente não vê em projeto de governo nesse sentido, né? Então, voltando ainda para o governo do PT, eu vejo com muita preocupação, tá, esses 2 anos que faltam do governo Lula. Primeiro que ele já está em campanha, ele não vai mudar a política econômica porque ele quer, né, que vai ser bom para o país. Ele vai continuar incentivando o consumo, e o Banco Central que se vire para aumentar a taxa de juros. Ele vai dizer que não é culpa dele, quando o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro, ele criticava. Agora o presidente que é indicado por ele não vai criticar, ele vai inventar outra desculpa para não criticar a política do Banco Central. Agora a política do Banco Central, o presidente do Banco Central não decide a taxa de juros porque quer, é de acordo com a realidade do mercado, porque ele tem uma meta, trazer para 3% da inflação. Já tem economistas defendendo que é muito baixo, preferem uma economia de 4, 4,5%, uma inflação de 4, 4,5% ao ano. Eu acho um pouco exagerado. Agora a gente tem que cuidar do câmbio, né? A questão do dólar, que é fundamental. O ano passado, 2024, nós tivemos uma máxima desvalorização do real de 27%, 28%.
Culpa de quem? Culpa do governo, que não fez nada para se defender. A falta de confiança no Estado é onde? É a sangria da dívida pública. Ah, Antônio, mas os problemas do Brasil não são... Gente, a dívida pública é muito sério. Tudo parte da dívida pública, porque é a dívida pública que ela mede, que tem a ideia de quanto você tem a capacidade de você honrar seus compromissos. E o empresário, o investidor, quando ele compra o título do Brasil, ele quer saber se vai receber, se vai ter lucro. Ele não está preocupado se o Brasil é bonito, se os olhos dos brasileiros são verdes, são amarelos. Ele quer saber se tem garantia de juros, se tem segurança jurídica, né? E nós não temos. O Brasil não é um país que tem uma segurança jurídica. Também, que seria o assunto para outro vídeo, né? Então a minha preocupação é esse governo Lula, ele não pode perder-se como se perdeu Dilma, né? Quando tirou o ministro da Fazenda e colocou, acho que se eu não me engano foi o Guido Mantega, botou o Guido Mantega como ministro e foi um desastre. Eu espero que a Gleice Hoffmann, que não vá lá para o Palácio brigar e tentar fazer a cabeça de Lula para demitir o ministro Haddad. O ministro Haddad pode ter defeito, pode não estar fazendo um bom trabalho, mas está fazendo o que pode, porque quem manda é Lula, é o ministro, como disse o Kassab. Eu tenho que concordar com o Kassab, que o ministro Haddad é um ministro fraco, pois só decide o que Lula manda. Mas é melhor com o Haddad do que com o outro que vá fazer as vontades de Lula e dizer aumenta a taxa de juros, diminui a taxa de juros e colocar mais dinheiro no mercado. Você vê, o governo Lula, essa questão... Nós estamos com um consumo alto, né? Isso vai prejudicar muita gente. Porque ele pega agora com essa questão, está assinando, se não assinou, vai assinar quinta ou sexta-feira, uma medida provisória liberando o FGTS para as pessoas, né? Para as pessoas que têm CLT, que têm saldo lá, liberar. E também quer o consignado do setor público descontar o banco empresta direto ao empregado com garantia do salário. Gente, isso é trazer 12 bilhões de reais para o mercado. Isso o Banco Central enlouquece. O que acontece? Quando o Banco Central, quando esses 12 bilhões saírem da Caixa Econômica e for para o mercado, o que o Banco Central tem que fazer? Para segurar a inflação, o que ele vai fazer? Emitir títulos, comprar através de operações compromissadas, vender, né? Vender títulos para que os bancos retirem esse dinheiro de circulação. Porque joga 12 bilhões na economia, vai ser um desastre. Os preços vão subir, a inflação vai para o espaço. Então o governo Lula não dá um sinal de que ele realmente quer a contenção, ele quer baixar a inflação. Ele quer continuar do mesmo jeito, que se vire, vamos gastar. Gente, jogar isso. Mas o trabalhador tem direito a resgatar seu FGTS. Tem, gente. Eu acho que. Mas não adianta tentar. Ele não pode trazer de volta aquela pessoa que não aprova o governo dele através de prejudicando a economia como um todo. Porque isso no futuro tem problemas. Né? Por exemplo, suponhamos que ele agora, como pagou o ano passado, 2024, ele pagou o 13º, acho que em abril e maio, não sei se foi abril e maio e junho. Imagine se Lula joga agora 12 bilhões no mercado, liberando o FGTS, né? E chega em maio e junho, libera 20 bilhões ou 40 bilhões de 13º. Gente, vai ser um desastre, a nossa economia, a inflação vai disparar, porque há um acúmulo de dinheiro no mercado. O que é que o Banco Central tem que fazer? Emitir títulos, comprar dívida, comprar a dívida e tirar esse dinheiro do mercado. Então, a situação econômica do nosso país, eu não sou economista, mas vejo com tristeza essa falta de seriedade, essa falta do governo em buscar uma contenção de despesa, uma contenção de gasto, mesmo que provoque uma recessão, mas trazer a inflação para um patamar adequado e garantir que o dólar não pode ser a R$6, nem a R$5,90. Trazer o dólar para um patamar adequado, né? Claro que tem as políticas internacionais, a gente está preso ao dólar, o dólar ameaça os juros dos Estados Unidos, Donald Trump com essa loucura dele, né, de aumentar a tarifa, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer em 2025 ainda, mas a gente prevê que os 2 últimos anos do governo Lula vão ser meio complicados, se o Lula não tomar medidas drásticas, como é contenção de despesa, que eu acho que ele não vai fazer, e ele não vai segurar o Haddad, e o Haddad não vai conseguir trabalhar sozinho, com a Gleice Hoffmann lá no ouvido dele, gritando toda hora, ministro, gasta. Eu lamento, dia de carnaval falar disso, mas carnaval é alegria, mas também as pessoas têm que ouvir a verdade,
para a gente poder saber por que, que nós estamos sofrendo, né? Porque o país precisa dessa situação. Ok, gente? Muito obrigado e até quarta-feira.